A Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo apresentou o programa Revirando o Baú de Chico Xavier. É uma viagem. Nós vamos apresentar na sequência, aqui na página Estação da Luz Espírita. Mas antes, queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é a divulgação da doutrina espírita. A maior caridade se pode fazer a doutrina e a sua divulgação. E é o que nós estamos fazendo. Nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, textos, palestras, entrevistas e os programas das web rádios Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo. E convidamos você para mais esse programa que representaremos agora na sequência. Programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Tudo se paga com o açoite no braço, provas de isolamento. Apresentação de Ângela Coutinho, de São Paulo, na web rádio Cristo Consolador, também de São Paulo. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nesse final de noite, início de noite de domingo, a nossa web rádio Cristo Consolador, para mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Esse programa que vai ao ar todos os domingos às 19 horas, aqui pela web rádio Cristo Consolador. E nessa temporada nós estamos estudando Os Lindos Casos de Chico Xavier, do autor Ramiro Gama, onde inúmeros casos são trazidos, toda aquela vida do Chico, uma vida de amor, de trabalho, de serviço com Jesus. É a nossa referência como médium, né? Um médium que trabalha com Jesus e para Jesus, né? Mas vamos dar boa noite para aqueles que já estão chegando. Deixa eu ver aqui, quem já está aqui conosco? A nossa querida Kátia, Catita. Boa noite a todos, querida Ângela. Noite de domingo, noite de estudos. A mais esperada da semana. Isso mesmo, né, querida? O domingo não é domingo sem esses nossos estudos, não é? Então, nós estamos, assim, precisando muito. Nós que somos os simpatizantes, os trabalhadores dessa doutrina de Jesus, precisamos, né, de estar sempre em contato com tudo isso para fortalecer, para tirarmos as nossas dúvidas e para a gente, assim, porque nós estamos aqui também nos evangelizando, né? Então, pessoal, eu convido a todos vocês que estão aqui conosco, aqueles que estarão conosco depois, não é? Ouvirão mais tarde nas mídias sociais. Eu convido, então, todos vocês para uma pequenina oração. Então, vamos lá orar, né? Vamos fechar nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao Senhor Deus da vida, nosso Pai infinitamente misericordioso, justo e bom, que nos deu a bênção da vida, desta e outras tantas reencarnações que haveremos de ter, nos deu a saúde, faz com que o sol, as estrelas brilhem todos os dias, que as plantas germinem, nos dá a oportunidade de repararmos tudo aquilo que fizemos de forma incompleta ou equivocada em outras vidas, né? Então, em nome desse Deus de amor, em nome de Jesus, nosso guia e modelo de toda a humanidade terrena, nosso meigo e amado Rabi, que viveu uma vida de amor, de curas, de consolo, mas, sobretudo, de muita instrução. Agradecemos também a espiritualidade amiga que comanda a web rádio Cristo Consolador, que essa espiritualidade benfazeja nos dê sustentação, nos auxilie na compreensão desses estudos e que tenhamos forças para colocar tudo isso em prática. Ficai conosco, Senhor. Abençoa a todos que estão e aqueles que estarão aqui conosco. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal,
Hoje foi um domingo agitado, né, para todos nós, porque estamos aqui exercendo já exercemos a nossa cidadania enquanto homens civilizados, né? Às vezes nem tanto, mas cumprimos o nosso dever de votar, de cumprir aquilo que as leis humanas colocam, né? Se nós cumpríssemos de uma forma integral as leis divinas, nós não precisaríamos das leis humanas. Mas no estágio em que nós estamos, nós ainda necessitamos das leis dos homens para viver uma vida aqui de civilidade junto à humanidade, mas, sobretudo, precisamos, essas sim, serem observadas, as leis de Deus, porque uma vez cumprindo essas, nós estamos em dia com tudo, né? Então, pessoal, como eu sempre faço, eu trouxe uma ambientação, ela é do livro Religião dos Espíritos. É uma mensagem de Emmanuel, né, o mentor de Chico, desse livro Religião dos Espíritos, e é a lição número 8, intitulada Cadinho. Então, vamos ver o que Emmanuel, através dessa mediunidade abençoada, nos trouxe. Muitas vezes, na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Quer dizer, fugimos às vezes, né? Aqueles nossos atos impensados, as pessoas não ficam sabendo, né? As nossas delinquências, como ele diz aqui. Então, fugimos, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas na legislação terrestre, como sejam certos atos de crueldade e muitos crimes da ingratidão, muros adentro de nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte das criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. De outra feita, quando positivamente enodoados com o ferrete da culpa, conseguimos aligeirar nossas penas ou delas nos exonerar, subornando consciências dolorosas no recinto dos tribunais. Perdão, subornando consciências dolosas no recinto dos tribunais. Todavia, a reta justiça nos espera, infalível, e além da morte, ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas da ignomínia se nos destacam do ser e são expostas à grande luz. Nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos o retorno e a readmissão nos cursos de trabalho em que se nos desmandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram obcecantes no imo de nossas almas. É assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos, para devolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos, na universalidade da vida perante a lei. Reverenciemos desse modo, no lar humano, não apenas o templo de carinho em que se nos reabastecem as forças no exercício do bem eterno, mas, igualmente, a rude escola da regeneração em que retomamos o convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos, a ressurgirem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos, que nos constrangem cada hora à lição da renúncia e à mensagem do sacrifício. E por mais inquietante se nos afigure a experiência no educandário doméstico,
guardemos dentro dele extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando sem descansar, pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Graças a Deus, né? Então, belíssima essa lição. Nós podemos muitas vezes, né, como diz aqui Emmanuel, fugir às leis dos homens. Podemos cometer atos que ninguém ficará sabendo. Porém, as leis divinas nos alcançarão. E aqui é como ele diz, a nossa consciência vai sempre sinalizar, né? Nós sempre vamos saber que ultrapassamos aqueles limites. Nós aqui, pela inobservância às leis de Deus, nós estamos assumindo, mesmo como ele diz, que tenhamos vastas parcelas de cultura e benemerência, as leis divinas nos alcançarão, né? Nós precisamos da reparação. E vamos lembrar que Deus não pune, não castiga, ele nos reeduca e nos dá diversas bênçãos, como a misericórdia, o amor infinitos, e nos dá o mecanismo do livre-arbítrio, para que a gente possa, assim, reparar, nos reajustar com as leis, e tudo isso, tudo aquilo que nós fizermos de bom, será debitado, será colocado nas nossas contas, né? Então, será o nosso mérito. Isso é muito bom, né? Saber dessa justiça de Deus, dessa infinita misericórdia do Pai. Mas, como vocês sabem, nós trazemos também o nosso Evangelho e hoje nós escolhemos para os nossos estudos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item escolhido da noite de hoje, desse capítulo imenso do Evangelho, o maior capítulo, escolhemos causas anteriores das aflições, porém, o capítulo 7. Então, vamos ler o que o capítulo 7 nos traz aqui para o que Kardec nos trouxe de explicação. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos e etc. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como o mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar, graças a Deus. Então a gente vê, né, que à medida que a gente vai estudando, lendo o Evangelho, essas mensagens,
a gente pode ver que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, mas não é única e exclusivamente para sofrer. Mas não, a Terra é um educandário, né? Nós precisamos nos reeducar, já que, pela misericórdia divina, temos as inúmeras reencarnações que tivemos no passado e que haveremos de ter, para que tudo aquilo que a gente não observou possa ser refeito, né? Porque imagina se Deus não nos concedesse a reencarnação, as reencarnações. Nós ficaríamos, digamos assim, à mercê de nós mesmos, né? Dessas imperfeições. Então, benditos sejam esses atributos infinitos do Pai, não é? Que nos alcançam sempre. Mas, deixa eu beber só um golinho de água, que eu estou com a garganta seca. Mas vamos passar para a nossa estrela da noite, não é? Que são os casos de Chico Xavier. E o primeiro, na verdade, é somente um título, né? Ele chama-se Tudo se Paga. E aí o autor diz assim: na peregrinação pelo Morro das Viúvas, é aquele morro que o grupo fraterno do Centro Espírita Luiz Gonzaga, sob o comando de Chico, diversos trabalhadores, eles faziam uma peregrinação. E aqui, perdão, ele fala sobre o Morro das Viúvas, que era aquele local onde Chico ia com esses trabalhadores e prestava auxílio, né? Então, ele levava os víveres, as comidas, roupas, mas, acima de tudo, eles levavam o quê? Consolo, a palavra do Cristo, instruções, ministravam as lições do Evangelho, aplicavam passes. Então, era um socorro que eles davam a esses irmãos desvalidos, que, obviamente, por residirem ali, por serem carentes, não terem como se deslocar, precisavam ser assistidos. E Chico fazia com esse grupo. Então, Ramiro está se referindo a essa peregrinação, a esse trabalho que esses irmãos faziam. E ele diz que eles viam preciosas lições. E continua ele dizendo: sentimos não as poder registrar todas aqui. São verdadeiras carapuças, gritos de alerta, abençoados estímulos para todos que as vimos, a fim de que, colocando as barbas de molho, aproveitemos o tempo e lutemos por apagar tudo, isto é, com o bem feito hoje, o mal que fizemos hoje. Com o bem feito hoje, o mal que fizemos ontem, perdão. Então, é aquela lição que Jesus ensinou a Pedro, né? O amor cobra a multidão de pecados. Então, ele diz que todos aqueles casos que eles assistiram foram tantos, ele não teve como compilar, como trazer todos, né? Mas ele diz que esses casos serviam de alerta e eles, sabiamente, que estavam ali, colocavam nos dizeres dele mesmo, as barbas de molho, né? Então, ele nos concita a isso, né? Que a gente coloque, que a gente lute, que nós utilizemos o nosso tempo por apagar esse mal com o trabalho no bem. Porque se nós ficássemos entregues exclusivamente a pagar, digamos assim, a ressarcir aquilo que tiramos das leis divinas, sem esse amor infinito do Pai, nós não conseguiríamos alcançar essa perfeição, não é? Que tal qual Jesus alcançou. Porque se a gente fica entregue às nossas escolhas, que, obviamente, Deus não, no estágio em que estamos, nós não temos um livre-arbítrio grande. O nosso livre-arbítrio é restrito. Um dia haveremos de ter. Porém, esse livre-arbítrio nunca chegará na totalidade, ao infinito, porque senão nós nos igualaríamos ao Criador, né? E isso é humanamente impossível, né? Então, ele está aqui se referindo a esses casos. E aí ele vai e cita o caso que vem a seguir, que intitula-se Com o Açoite no Braço. Então, vamos ver o que Ramiro Gama nos conta.
com esse caso, com o açoite no braço. Ele diz assim: vimos um homem sofrendo a prova da miséria, porque era doente e sem ninguém para o assistir. O Chico pediu-lhe que nos mostrasse o braço direito. Tirou o paletó e nos colocou diante dos olhos um braço enorme, com uns babados de carne mole, arroxeada, esquisita, mas parecendo um açoite enrolado, cheio de nós. Então, Ramiro está aqui relatando que eles, nessas andanças, nessas peregrinações, eles visitaram um homem que estava muito doente e que não tinha ninguém para cuidar dele. Era um homem que vivia digamos assim, da graça alheia, né? Daquilo que os outros viessem a compartilhar com ele. E vivia sozinho. E aí Chico vai e pede que ele mostre o braço direito. E aí Ramiro conta que quando ele tirou o paletó e colocou diante dos olhos o braço, ele disse que viu um braço totalmente disforme, com babados de carne mole, esquisita, mas parecendo como se tivesse um açoite enrolado em torno desse braço, né? Um açoite cheio de nós. Quer dizer, totalmente disforme. Eu me recordei daquelas pessoas que têm uma doença, teve até um filme, né? Um Menino Elefante, se não me engano, que é vulgarmente chamada de elefantíase, onde os membros vão ficando disformes, avolumados, e esse irmão, tinha como que tivesse um açoite cheio de nós, envolto nesse braço, com essas peles, essas carnes disformes, né? Então, Ramiro continua dizendo: saímos de seu quarto impressionadíssimos. Faço ideia, né, gente? Imagine o que é ver essa situação, né? A dor, a miséria e essas deformidades do corpo físico, porque às vezes a gente traz deformidades enormes no nosso espírito, mas não são visíveis, né? Exceto aos olhos daqueles que têm a mediunidade num grau mais avançado. E ele continua dizendo: mais adiante, o Chico explicou-nos. Este nosso irmão foi, no passado, um capataz muito mau. Então, vejam que ninguém foge à justiça divina, né? Então, aqui nós vemos, já fica explicado que ele foi um capataz mau, por isso o braço disforme, como que se tivesse um açoite cheio de nós enrolado. E o açoite é assim, né? Ele é feito de pequenas varas de couro, com aqueles nós, e quando esse capataz ele usava aquilo para os irmãos que estavam sob o seu jugo, não é? Aquilo devia causar feridas enormes, lanhos profundos e deformidade nos corpos, né? Então vejam como é que as leis divinas alcançam a todos nós. E ele continua dizendo: com aquele braço direito, açoitou infinidades de escravos, muitos dos quais desencarnaram, vítimas de sua impiedade. Então vejam, gente, que a gente não mata só num momento de ódio, de raiva, mas de uma maneira, assim, até, digamos assim, selvagem, porque é preciso. Nós sabemos que uma das chagas da nossa humanidade é a escravidão, né? Do nosso povo brasileiro. É a Guerra do Paraguai e a escravidão. Então, vejam com que requinte de crueldade ele distribuía essas chibatadas, esses açoites sobre os irmãos escravos, e ele diz aqui, infinidade de escravos. Não tem aqui, não é nem relatado o número de irmãos que sofreram essas sevícias e que muitos desencarnaram, como ele diz, vítimas da sua impiedade. Quer dizer, quantos no auge dessa dor, dessas chibatadas, desses açoites,
deviam pedir clemência, perdão, e ele exercia essa, digamos assim, essa selvageria contra o seu próximo. Voltou assim, como vocês o veem, Chico está dizendo, né? Trazendo o braço, o que lhe está no espírito, trazendo no braço o que lhe está no espírito, que é como um eco dos açoites irados que deu. Então, aqui a gente vê como é que as nossas atitudes, sejam elas para o bem como para o mal, ficam impressas no nosso espírito e que refletem aonde? No corpo sutil, que é o nosso perispírito, que vai servir de molde. Então, o irmão, ele trouxe isso impresso no seu espírito, na sua vontade, na sua centelha, que é criada por Deus, e no corpo sutil, perispiritual, que acompanha o espírito. E aí, então, ele imprimiu essas marcas naquele braço deformado e, em função do sofrimento indescritível que ele impôs às suas vítimas, né? Aqueles babados, continua Ramiro, a fim de que, com isso, aí ele diz, aqueles babados já estão endurecendo-se e acabarão cancerosos, trazendo-lhe sofrimentos medicamentosos, a fim de que, com isso, inicie o pagamento de suas grandes faltas. Então, todos nós estamos submetidos às leis divinas, às leis de reparação. Nós não podemos fugir. Nós sabemos que nós não estamos aqui reencarnados para sofrer. Esse não é o objetivo. Mas não é mesmo. O objetivo, os espíritos nos dizem, na pergunta 167, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Eles nos dizem, expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Porque a gente precisa lembrar, gente, que no momento em que cometemos esses erros, essas iniquidades, que ultrapassamos essas leis, nós somos perdoados por Deus? Sim, Deus nos perdoa. Que Deus é infinita misericórdia. Como que uma misericórdia infinita vai perdoar pela metade, só uma parte, com condicionantes? Isso é impossível. Porém, junto, de braços dados com essa misericórdia, vem a justiça. Porque no estágio em que nós nos encontramos, nossos espíritos precisam entender, precisam, da mesma forma que o mal fica impresso nos espíritos, nos perispíritos, nós precisamos entender que aquilo que fazemos ao próximo tem que ser o que a gente quer para a gente. Que o que não serve para a gente não vai servir para o outro. Então, por isso que nesse grau evolutivo que estamos, nós precisamos, sim, dessas expiações, dessas provas, porque sendo esse perispírito um molde, a forma em que o nosso corpo, retirando toda a matéria do fluido cósmico universal para formar, eles vão trazer essas marcas. Essas marcas virão impressas nessa forma, nesse molde, e somente através das provas, das expiações, nós vamos poder ir limpando, higienizando, removendo tudo isso dos nossos perispíritos. Não existe outra forma. A sabedoria divina, ela é infinita também, como todos os atributos que a gente sempre gosta de firmar. Mas a necessidade da reencarnação nada mais é do que uma oportunidade da gente reparar isso que a gente fez. Porque se Deus perdoasse como nos perdoa, e se nós ficássemos inermes a isso, se isso passasse, como que nós iríamos aprender? Que nós não podemos fazer ao outro aquilo que não nos serve, né? E aí a gente pensa, mas esse irmão sofreu, ele sentiu as dores, não é, dessa doença.
o objetivo não é o sofrimento, mas é a reparação. Então, ele estava ali sofrendo não porque Deus pune, castiga, sente prazer na dor do outro, mas é porque aí a gente vai tomar medida. E nesse período, nesse intervalo de sofrimento, nós nunca estamos sós. Esse irmão, aqui é relatado que ele vivia solitário, ele não tinha o que comer, mas ele era visitado pelo Chico, por esses benfeitores. E é isso, esse é um dos objetivos também que Deus coloca, que nós devemos exercer a fraternidade, o amor, a sororidade, a solidariedade, porque a gente, hoje nós estamos aqui, mas amanhã a gente não sabe como nós haveremos de reencarnar. E vamos carecer da companhia, do amor, do amparo do próximo, que nós não sabemos quem será o nosso próximo, né? Então, Chico, nessa mediunidade perfeita, né? Nessa mediunidade com Jesus, dentro da nossa escala evolutiva, ele até, digamos assim, superou essas expectativas, né? Nós temos o Divaldo, tivemos Dona Ivone, outros tantos, né? Bezerra de Menezes, mas a gente, assim, tem como referência o Chico, porque realmente ele não desamparou. Tinha muito pouco, vivia uma vida de dificuldades, de dores, de sofrimento, mas ele nem por isso deixou de fazer a caridade, né? Então, esse irmão sofreu, mas teve um amparo desses outros irmãos que foram lá lhe prestar auxílio. E é nessa hora que, com esse auxílio que a gente recebe, tanto dos encarnados e dos desencarnados, que nós podemos exercitar o quê? O nosso, aquele que está sofrendo, pode exercitar o quê? O livre-arbítrio entre o bem ou o mal sofrer. Porque sofrer a dor que nos é imposta pelas nossas escolhas, que nós fizemos em outras vidas, vamos precisar reparar, né? E aí a gente pode ou ter um bem sofrer, como o Evangelho nos diz, com resignação, com humildade, ou vamos sofrer de uma maneira ruim, má, e vamos perder o mérito dessa prova, né? Dessa prova bem passada, bem sofrida. E nós vamos ter que fazer como Paulo de Tarso nos falava, é o duelo interior, é o bom combate. A gente vai combater com a gente mesmo, né? Nos nossos íntimos. A dor chegou, bateu à minha porta. Se Deus é infinitamente justo, misericordioso e bom, ele não fez isso pelo bel prazer, digamos assim, não é? E a gente precisa ser visitado por quem? Pela dor. Vamos lembrar que o mecanismo da dor, ele ocorre quando a gente se desvia das leis divinas, né? Do cumprimento dessas leis, da inobservância, com alguma retidão, como aquilo que nós nos desviamos dessa retidão para conosco e para com o próximo. Porque Jesus falava, amarás o seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu amor, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos também que nos amar. Jesus nos ensinou isso. Então, quando a gente não se ama, não se perdoa, quando a gente, assim, pratica a autodestruição através dos exageros, dos desmandos para conosco, nós também estamos burlando as leis divinas. Nós também estamos deixando de ser caridosos com esse corpo que nos serve de instrumento nesse planeta. Então, essa inobservância das leis também alcança nós mesmos. Alcança o próximo? Sim, alcança o próximo. Mas também nos alcança. É isso que nós precisamos fazer para que a gente se melhore, porque quando a gente se melhora, nós estamos nos melhorando para conosco e para com a coletividade. Estamos servindo de exemplo para alguém. Estamos nos reeducando. Então, é tudo perfeito na sabedoria divina, né? E a dor, tal qual uma mestra que com os espíritos
nos explicam, nos dizem, ela é que vai nos levar para esse caminho, não é? E para de forma igualitária. Todos que fogem às leis de Deus, às leis divinas, estarão expostos de uma forma que vai alcançar todos, sem exceção, a esse mecanismo de reparação através da dor, né? Então, nós temos que entender que ela funciona mais ou menos assim. A gente está aqui, então nós estamos aprendendo, digamos que estamos aqui estudando, aprendendo, aí a gente falha, a gente não observa a lei de Deus. Então a gente aprendeu, nós vamos cair, vamos levantar de novo, vamos reconstruir e fazer diferente. Já não vamos fazer com a mesma intensidade de mal que fizemos no passado. Hoje a gente está aqui um pouquinho melhor. E aí, quando a gente experiencia o bem, a gente encontra o quê? Um certo regozijo. Aquele vazio que era preenchido pelo mal, ele vai sendo transformado, vai sendo ocupado pelo bem. Aí isso se fixa em nós. Aí a gente passa outras reencarnações, e vai se acostumando o quê? Com o bem, até que, ao chegarmos na plenitude, que é o objetivo, nós não vamos mais sofrer, porque não temos mais a necessidade do mal. Nós já vamos nos comprazer com o bem. E é assim que vai. E tudo isso vai ser mérito da gente. Então, é maravilhoso quando a gente compreende e aplica as leis de Deus, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso último caso da noite de hoje. Deixa eu ver. Ele intitula-se Prova de Isolamento. Então, vamos ver que esses últimos casos, semana passada nós não tivemos, né? Eu não pude estar aqui com vocês, mas na semana retrasada nós já estávamos estudando esses casos de dores, né? Que Chico, nas suas andanças, nas suas peregrinações, nessas, como ele titula, o Morro das Viúvas, eles colheram muitos casos, né? Não foram todos, mas alguns. Então, nós estamos relatamos o caso com açoite no braço, daquele irmão que foi um capataz, açoitou, e agora vamos passar para o outro caso, digamos assim, semelhantes, né? Prova de isolamento. E Ramiro Gama nos diz assim: vimos ainda uma senhora aparentando ter uns 60 e poucos anos, sofrendo a prova do isolamento. Vamos ver, né, gente? O isolamento não é, vamos assim fazer uma diferença, né? Não é a solitude, que é diferente da solidão. Nós podemos viver sós, fisicamente, não é? Digamos, filhos, netos, distantes, pais, mães, mas podemos não estar sós. Podemos ter a solitude, estarmos acompanhados de nós mesmos. E, além disso, não vamos estar isolados, porque temos a capacidade de mobilidade, de trabalhar, de estudar, de ter uma profissão, de viver em sociedade e ir à casa espírita. Então, essa solidão é diferente de isolamento e de solitude, tá? É preciso que isso fique bem claro. Essa irmã vivia isolada, não tinha contato com outros. Ela vivia completamente. E ele continua dizendo: está totalmente paralítica. Vejam só, em isolamento e totalmente paralítica. Mora sozinha num quarto, com uma cama e uma mesa, apenas. Então vejam que prova, né? Isolada, paralítica, vivendo com uma cama e uma mesa. Completamente o quê? À mercê do outro. Porque se o outro não lhe der comida, não lhe der um banho, não falar com ela, ela não tem como interagir. Então vejam que prova, né? Praticamente, digamos, uma expiação.
A peregrinação, a visita do Chico e desses irmãos, lhe possibilita a alimentação material e assistência espiritual. Tem na fisionomia ares de nobreza, fazendo-nos crer que foi uma figura de relevo em algum império. Então, ela mesmo naquela prova da paralisia, da solidão, do isolamento total, da carência física, material, ela tinha um ar, como ele diz aqui, de nobreza, ares de nobreza. E que isso é característico o quê? Do orgulho, né? Do orgulho e do egoísmo. A gente vê que são as duas chacras da humanidade, orgulho e egoísmo. E quem traz isso é porque é uma pessoa orgulhosa, né? Aqui nós não estamos fazendo juízo de valor, é pelo que a gente aprende. E o Chico nos traduz sua prova. Então, o Chico vai explicar qual é a prova dela. E ele diz assim, o Chico: desencarnou em 1884, tendo como pessoa de confiança da imperatriz, castigado exageradamente muitas escravas, colocando-as em cubículos escuros por vários meses com alimentação de água e pão. Gente, vejam, ela era uma, digamos assim, uma aia, né? Uma serviçal da imperatriz Teresa Cristina, que era esposa do imperador Dom Pedro II, e ela castigava exageradamente, como o Chico diz aqui, muitas escravas, e as colocava onde? Em cubículos escuros por vários meses, quer dizer, como se fosse uma solitária. Então, vejam que ela impunha castigos completamente desmedidos, né? E as deixava com a alimentação de água e pão. Quando acordou na espiritualidade, verificou a enormidade de seus crimes e pediu com arrependimento sincero a prova em que está. Então, ela fez isso tudo, aí desencarnou, porque todo mundo é chamado ao desencarne, não tem como. Nosso corpo perece, nosso corpo se desintegra, se desfaz, porque é uma vestimenta material, porém o espírito sobrevive, é imortal, né? Então, quando ela despertou na vida espiritual, que obviamente é mais ampliada, a nossa visão se torna mais ampliada, ela aí se arrependeu de uma forma sincera, como o Chico está dizendo, e pediu essa prova, que ela veio para ficar sozinha, num total isolamento e com a paralisia. Ficou, às vezes, sente-se tão isolada, tão sozinha, tão sem ninguém em seu derredor, que lhe veio o desejo de suicidar-se. Vejam, quer dizer, ela nessa solidão, nessa prova que ela mesma pediu, pela sua consciência, que ela viu a necessidade de reparação, de expiação, para poder saldar, junto à economia divina, todo o mal que ela havia imposto. E nessas horas de sofrimento e de dor, o que ela intentava? Ela desejava o suicídio, mas nem podia fazê-lo, né? Imagina, que desejava sair pela porta do suicídio e não tinha como. E então, como Chico diz, por ato de bondade celestial, quer dizer, pela misericórdia do Pai, né, aparecem-lhe os espíritos de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, que a acarinham, lhe dão ânimo e a deixam confortada, com a certeza de que deve continuar sofrendo sem rebeldia, pois sua prova estará a findar-se e brevemente estará libertada de seus débitos e com a transformação de suas inimigas em amigas, tanto trabalhadas pela sua missão humilde, resignada e crente, arrependida e boa. Então, aqui a gente vê que ela
tinha poucas pessoas que a visitavam. No caso aqui, esse grupo do Luiz Gonzaga, né? Capitaneado por Chico Xavier e os trabalhadores. Mas, como Deus jamais desampara seus filhos, é infinitamente misericordioso e bom, permitia que a imperatriz Teresa Cristina, junto com Dom Pedro II, né, Pedro de Alcântara, fizessem visita naqueles momentos de dor, de solidão, de sofrimento. Eles aí visitavam e lhe davam o quê? Bom ânimo, confortavam. Então, naquele momento, ela se sentia amparada. E isso é maravilhoso, né? Saber que Deus não desampara seus filhos. Então, eles a acarinhavam, a confortavam, deixavam com um bom ânimo e davam a ela o quê? A certeza de que ela deveria continuar, sem rebeldia, sofrendo sem rebeldia, porque sua prova estava prestes a se findar. Em brevemente, ela estaria libertada, como o Chico diz, e seus débitos, também saudados, né, com a transformação das inimigas, aquelas às quais ela havia imposto a solidão, a solitária, a privação de alimentos, né? E essas inimigas tinham se transformado, obviamente não foi da noite para o dia, mas porque vinham acompanhando a sua vida de dor, de sofrimento, no mundo espiritual e nesse mundo, enquanto encarnada, tanto trabalhadas pela sua missão humilde, resignada e crente, arrependida e boa. Então, elas viram que o arrependimento, a bondade e a crença em Deus eram verídicas, eram verdadeiras. E aí ele termina dizendo, nota, em 11 de janeiro de 1958, quando datilografávamos este caso, a nossa irmã em prova desencarnou feliz sob a assistência de Chico. Então vejam que além dela ter tido todo aquele amparo da espiritualidade, do grupo de peregrinação, ela desencarnou sob a assistência espiritual de Chico. Gente, imagina o que é isso, né? Ter o Chico à nossa cabeceira no momento do desenlace, do desencarne. Então, isso é uma lição muito profunda, né? Que a gente tem que recolher, que mesmo que a gente tenha errado muito, que nossas faltas tenham sido assim muito grandes em relação ao nosso próximo, em relação a Deus, às leis divinas, jamais vamos estar desamparados. E essa irmã, com tudo, todo o mal que fez, ela ainda foi amparada pelo nosso Chico, né? E aí, quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei daquilo que Jesus nos disse, né? No mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tribulações nós vamos ter, porque vamos passar tudo aquilo que fizemos num passado delituoso, onde nós infligimos ao nosso próximo aquilo que nós não gostaríamos e precisamos ser reeducados, precisamos reencarnar para aprender, para que isso se fixe nos nossos espíritos e a gente não venha mais a praticar, né? Mas não estamos a sós nessas provas. Nós temos os nossos mentores, amigos, nossos guardiães, nós temos essa espiritualidade que torce por nós, esses espíritos familiares, antigamente ditos domésticos, né? Mas que são espíritos de outras vivências. Temos aqueles que ficaram no plano espiritual, que estão torcendo por nós. Essa misericórdia se faz nessas encarnações, nessas reencarnações. Não estamos sozinhos, né? E das leis divinas, nós precisamos lembrar essa intercomunicabilidade do plano espiritual com o plano material é da lei de Deus. Quis Deus que nós, homens, quando estamos despidos da carne, somos o quê? Espíritos imortais. Então, essa relação
desencarnado, encarnado, tem que haver, porque, ora, nós estamos aqui com a roupagem, mas quando a gente for embora, quando nós nos ausentarmos, porque ninguém morre, é uma ausência, nós vamos ficar sem esse corpo material. Mas os que ficaram, os nossos parentes, amigos, nossos conhecidos, eles vão estar aqui e nós vamos estar nos comunicando com eles. O homem se comunica com os desencarnados desde que o mundo é mundo. Então, é uma lei divina essa comunicabilidade entre os dois mundos. Porque tem que viger o quê? Solidariedade, fraternidade, perdão, auxílio, socorro. Não tem. E a gente vê, né, aqui, quando, se vocês quiserem, depois vocês podem ler, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde é narrada a história, né, de Dom Pedro II, que é Pedro de Alcântara, que ele é um dos trabalhadores do Cristo, e é dito que ele é a reencarnação de Longinos, que foi aquele centurião que, após Jesus ter desencarnado, era de praxe àquela época que fosse fincada uma lança, que normalmente era chamada de Longinos, né? Era fincada para que fosse testificado o desencarne do crucificado. Então, era uma atitude, era uma prática normal. E esse mesmo espírito que executou após o desencarne, viu, gente, de Jesus, que fincou a lança, é o mesmo, é o Longinos, e que veio depois, reencarnou no nosso país como Dom Pedro II. E que foi um espírito bom, porque fazia parte, segundo essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele era um dos trabalhadores do Cristo aqui na Terra. Então, ele veio nesse momento dessa irmã, né, que havia sido sua serviçal, a aia da Imperatriz, ele veio com anuência, obviamente, por ser um espírito que trabalha no bem, veio fazer a visita, né? E essa senhora, após burlar as leis dessa serviçal, né, impor os maus tratos às suas companheiras de jornada, precisou passar isso tudo, mas venceu a prova. Isso é que é o importante. A gente não deve se ater somente ao sofrimento que nós mesmos buscamos. Não. Ela venceu a prova. Ela sofreu por um período, desencarnou jovem, digamos, jovem não, retiro. Ela desencarnou pouco tempo, ficou pouco tempo, desencarnou em torno dos 60 anos, mas ficou pouco tempo na reencarnação anterior, no mundo espiritual, viu o que tinha feito, aprendeu, pediu para reencarnar, e aí passou por essa prova da paralisia, do isolamento, sofreu sim, sofreu aquilo que ela praticou, como todos nós haveremos de sofrer aquilo que fizemos, mas cumpriu a sua prova, né? E foi assistida. É isso que nós devemos fixar. Não devemos fixar somente no sofrimento e na dor, né? Nós temos que fixar nos exemplos, em tudo aquilo que a gente vamos vencer, porque nós passamos por isso tudo, não é para que a gente fracasse. Deus não permite que a gente venha reencarnar, ser provado e expiado, mas não com o objetivo eminentemente da dor. Não é isso. Vamos ver o que a Cátia está falando aqui para a gente, a Catita. Nunca estamos sozinhos. Estudo maravilhoso, uma semana de muita luz a todos. Obrigada, querida Ângela. Eu que agradeço, querida, a companhia, e realmente nunca estamos a sós. E aí, para finalizar o nosso estudo, eu trouxe um pequenino trecho do livro Cartas Consoladoras, do Chico, uma pequenina mensagem de Pedro de Alcântara, que é o nosso Pedro II, né? Que eu acho que veio bem a calhar na data de hoje, onde nós exercemos o nosso ato de votar, né? Para buscar, para exercer a cidadania, o nosso livre-arbítrio ir melhorando à medida que a gente vai votando. E aí Dom Pedro Alcântara diz assim: do Amazonas ao Prata, ouve-se um hino. É o Brasil fraternal que se levanta, na direção da paz augusta e santa
que lhe assinala o fúlgido destino. Além, a tempestade ruge e espanta, no fantasma da guerra em desatino. Aqui, porém, há luz no céu divino, e um povo que trabalha, espera e canta. Grande Brasil da fé bendita e pura, guarda contigo, embora a noite escura, a mensagem do Cristo ao mundo velho, sementeira de paz e luz cultiva, e brilharás na glória excelsa e viva do terceiro milênio do Evangelho. Graças a Deus, né? Muito linda essa pequena oração, né, de Dom Pedro, segundo Pedro de Alcântara, que ele, juntamente com Ismael, possam irradiar bênçãos de luz, de paz para esse Brasil maravilhoso, essa terra Brasílis, onde fomos plantados pela misericórdia divina, para que nós frutifiquemos aqui. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer nessa noite de hoje. Que a paz do Mestre Jesus, de Ismael e de todos esses benfeitores, vanguardeiros do Cristo, né, que nos antecederam, estão trabalhando por nós, possam espargir bênçãos de amor, de paz, harmonia, equilíbrio para todos nós. Fiquemos, então, na paz do Senhor e até o domingo que vem. Graças a Deus. Um beijo, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.